Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos continuidade ao capítulo 3 do módulo Sol, Terra e Lua, com o conteúdo Diferença entre massa e peso. No nosso dia a dia, costumamos utilizar as palavras massa e peso como se fossem sinônimos e não nos preocupamos com o seu significado físico. Mas, para físicos e astrônomos, essas duas propriedades são coisas completamente diferentes. A massa é uma grandeza física que tem relação com a inércia de um corpo e sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o quilograma, representado pela sigla kg. Como a massa não varia com a gravidade, seu valor é igual em qualquer lugar no espaço. A massa pode ser determinada por uma balança de comparação. Balanças são instrumentos utilizados para medir massa. É um objeto utilizado pelo ser humano desde a antiguidade. Há registros de utilização pelo povo egípcio há mais de 5.000 anos. As primeiras balanças consistiam em uma barra simples com um eixo central e pratos nas extremidades dessa barra. Esses pratos, em um era colocado uma massa determinada, que pode ser chamada de peso, popularmente, e na outra era colocado aquilo que queria ser medido. Em um dos pratos, que ficava na extremidade da barra, era colocado massa com um valor conhecido, chamado de massa padrão, ou que poderia ser o peso, assim como esses objetos que estão na base de madeira, que representam valores definidos de massa. E no outro prato, era colocado o objeto que teria sua massa medida, ou seja, o objeto que deveria ser pesado. Quando a barra entrava em equilíbrio para ambos os lados, significava que o objeto tinha o mesmo peso que a massa padrão, pois as extremidades da barra estavam com pesos iguais, por isso que ela estava equilibrada. O peso é um conceito totalmente diferente do conceito de massa. E este, o peso, depende da gravidade do local. O peso é uma grandeza que representa a força gravitacional exercida em um objeto, chamada de força-peso. Por se tratar de uma força, sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o Newton, que tem como sigla a letra N. O peso pode ser determinado por meio de um instrumento chamado dinamômetro ou uma balança de molas, assim como esses representados ao lado. Tanto o dinamômetro quanto a balança de molas funcionam com a atração gravitacional. O peso, representado pela sigla P maiúsculo, é igual à massa, que é representado pela sigla M minúsculo, vezes a aceleração da gravidade, representado pela sigla G minúsculo. A sua fórmula é P igual M vezes G. Com essa fórmula, nós podemos colocar os valores e chegar ao resultado do peso que irá determinar a massa que está sendo medida pela ação da gravidade local. O valor da aceleração da gravidade na superfície terrestre é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade não é uma constante universal e depende da massa dos corpos envolvidos.
Por exemplo, a atração gravitacional da Lua é 1/6 da atração gravitacional da Terra, pois a Lua tem 1/6 do tamanho da Terra. Isso quer dizer que se fôssemos nos pesar na Lua, a nossa massa seria a mesma, mas o nosso peso seria apenas 1/6 do valor medido aqui na Terra. Como já vimos anteriormente, força gravitacional é a força em que a Terra atrai para o seu centro todos os corpos que estão sobre a sua superfície. O nosso conteúdo acaba por aqui. Fiquem todos bem e até a próxima aula.